Para todos, bom dia. E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios. A ideia do café, chá, muito bom. O tempo que se delonga suga de nós muitas vezes as energias, a gente sai daqui bem apressado para... Então, graças a Deus pela ideia. Muito bem, nessa semana que passou, eu achei interessante, a gente ouviu da introdução da mensagem do pastor John MacArthur na conferência, e ele expõe a maneira como ele organiza os seus estudos, né? E ele rabisca, coloca nos papéis, e ele mostrou alguns princípios porque faz isso. E eu achei interessante e tentei adotar. Eu já fazia não desse jeito, mas tentei adotar. Isso trouxe mais trabalho e ao mesmo tempo mais conhecimento. Interessante, quando você vai anotando, em vez de digitar o que vai falar, você anota os tópicos, suga mais do texto. Então, com a Bíblia aberta no livro de Efésios capítulo 4, vamos ler o versículo 25 apenas. Então vamos ficar de pé para a circulação do sangue, já que vamos sentar. Obrigado, Augusto. Muito bem. Então vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Efésios 5 e 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Eu acho que eu errei, 4 e 25. Foi eu disse 5, não foi? 4 e 25. Então, se alguém leu 5 e 25, vamos ler outra vez. Vamos lá. Efésios 4 e 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vamos orar. Senhor Deus, é Tua palavra e nós a temos, obrigado, mas será de fato a Sua palavra quando o Senhor nos faz conhecido a ela e nos faz ela conhecido a nós. É obra do Senhor, é o que rogamos enquanto vamos estudar esse texto, que não seja captado apenas pelo nosso intelecto, mas pela a parte principal, que é o coração, e com compreensão. Nos dê humildade para aprendermos juntos e nos transmitir, no nome de Cristo, amém. Podeis sentar? Muito bem, então estamos diante de um parágrafo que está dando sequência dentro desse capítulo ao assunto que se iniciou no capítulo de número 1. E falando que no capítulo 4 nós introduzimos dizendo que é onde Paulo ele vai tratar da questão mais prática da palavra de Deus. Ele falou nos primeiros 3 versículos a questão doutrinária, os pontos doutrinários da salvação, falou de Cristo, falou de Deus. Então agora ele está levando os irmãos, os seus leitores, a verem a questão de colocar em prática a doutrina já aprendida. E a primeira coisa que ele fala, nós já estudamos, é a questão da unidade. A unidade do Espírito. Nós somos chamados a fazer parte da unidade do Espírito, agora somos chamados a manter essa unidade. E quando foi o dia que você fez parte dessa unidade do Espírito? No dia em que o Senhor Deus, Ele convenceu você que você é uma pessoa pecadora. No dia em que você reconheceu que é uma pessoa pecadora. No dia que você reconheceu que você necessitaria do perdão de Deus através da morte de Cristo. No dia que você reconheceu e o recebeu, o perdão de Deus através da morte de Cristo. Então, naquele momento que você o recebeu, no conhecimento que você estava perdido, marchando para a eternidade sem Deus, e você clamou por socorro ao Senhor Deus, e Ele enviou Cristo e morreu pelos seus pecados, naquele dia você foi chamado a fazer parte da unidade do Espírito. Por isso a palavra igreja originalmente tem esse sentido,
de um chamado para uma reunião. Então Deus lhe chamou para a reunião da soma. Soma é a palavra grega para corpo, para fazer parte do corpo de Cristo, é a igreja. Então a igreja não é o prédio, a igreja, muito obrigado Abraão, a igreja é a reunião daquelas pessoas que foram chamadas pelo próprio Senhor Deus através de sua palavra. Então nós somos chamados a manter essa unidade, e vimos vários dos empecilhos, vários das barreiras quanto à questão da unidade. Nós vimos o nosso orgulho, no capítulo 4 em diante vai falar. Vimos que nós temos que labutar realmente para isso daí. Temos um exemplo de unidade, que é o Senhor, o Espírito Santo. Ele vai mencionando no capítulo 4, há um só corpo, um só Deus, por meio do qual todas as coisas pertencem. Então temos esse exemplo de unidade. Depois que ele falou disso daí, falou dos dons, que Deus ele presenteou à igreja capacidades especiais para cada um de nós, para servir dentro do corpo que vai manter essa unidade. Deus deu profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, para tudo isso. E Deus está, através dos tais, nos aperfeiçoando. E o aperfeiçoar que falamos é uma linguagem que vem da medicina, que é osso quebrado. Então Deus está trazendo para o normal, está ligando novamente. E isso para fazer parte da soma do corpo, da unidade. Muito bem, quando nós chegamos no capítulo 4, versículo 25, ele vai falar da questão mais prática, mas agora ele vai falar da questão do relacionamento em relação à nossa comunicação. O que nós falamos. E uma das coisas que liga muito as pessoas é a questão da comunicação. Abraão, a Mercê, a Débora vem fazendo um curso de mímica ou curso de Libra. E no curso de Libra eles aprenderam um pouco a questão que os surdos mudos, os surdos, eles têm uma certa dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Isso porque eles têm a deficiência da comunicação, e por não se comunicar eles acabam se isolando, ficando à parte. Então a falta de comunicação nos isola, nos afasta. Então Deus quer que nós nos comunicamos, e a comunicação ela deve ser uma comunicação especial. É o que nós vamos estudar aqui. Então, olhando para o versículo, nós lemos aí, versículo 25: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, temos a primeira barreira para o envolvimento dos relacionamentos dentro da igreja, a questão da má comunicação, é que nós vamos ver aqui. Mas primeiramente nós encontramos uma palavra importante aí, é a palavra por isso. E quando nós falamos por isso, nós estamos fazendo uso aqui de uma conjunção que nos leva a ver o que foi falado anteriormente. Ela está justamente levando a nós somar o que falou anteriormente com o que vai ser dito posteriormente. Então ela serve como uma ponte, como um elo de ligação, mas ela funciona como uma placa dizendo: olhe para trás, antes de entender o que eu vou dizer para frente. Então, por isso ele diz, e por isso, eu poderia trocar até outras palavras para melhor a nossa comparação. Poderia ser dito: olha, por esse motivo, ou por esta razão, ou seja, falando que anteriormente, pelo qual, apontando para trás, por razão de isso daqui. Então são palavras que poderíamos trocar, são sinônimos. Consequentemente, deixando a mentira, então leva nós a voltar para trás. Então, vamos observar o que foi dito nos últimos versículos. Então, lendo o versículo 22, nós lemos assim, do capítulo 4: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano,
e vos renovei do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Consequentemente, ou por causa disto, por isso que vocês estão ouvindo agora, deixe a mentira, deixando a mentira. Interessante, porque ele vai ligar justamente a palavra mentira com o que foi dito principalmente no versículo 24, quando ele diz: revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça, retidão, procedente da verdade. Então a mentira vai fazer oposição com o que foi dito, vai ligar de maneira opositória o que foi dito aí. Então Deus nos chama a andar, a vestir esse novo terno, essa nova vestimenta, a vestimenta da justiça, como é colocado aí. A vestimenta do novo homem, ele diz, da retidão. A vestimenta da verdade, procedente da verdade. Então, olhando por esse lado aí, tem uma coisa interessante aqui. O crente, a pessoa que nasceu de novo, foi aquela pessoa que experimentou de primeira mão as boas notícias, que são notícias verdadeiras. São notícias verdadeiras. Vivemos num mundo onde tudo é aparência, tudo é mentira. Tudo é mentira. Então, o que seria que tudo é mentira? Para a gente ter uma ideia como é mentira. Não é errado uma senhora, uma jovem, ela se ornamentar, ela se enfeitar, quando o seu objetivo é poder agradá-lo, né, o esposo, quando o objetivo é esse. Então, por natureza, a mulher tem Deus deu já a ela essa capacidade, essa inclinação, para ela buscar agradar o esposo, e ela agrada se vestindo para ele bem, se ornamentando para ele. No entanto, quando a jovem pensa que a ornamentação é que vai atrair um homem que vai cuidar dela, se a beleza exterior é aquilo que vai chamar a atenção de um homem que vai cuidar dela, então há uma grande mentira por trás disso daí, que não é verdade. Se uma mulher atrai um homem por meio da estética, a estética não é perene. A estética logo passa. Uma jovem, ela não vai ficar jovem para sempre. Logo, com os anos, ela vai ver que não é verdade. Então, o mundo passa essa ideia através do marketing, de uma maneira geral. O mundo passa essa informação de que o principal alvo da mulher é a beleza, e por isso as empresas, as fábricas que confeccionam os materiais de beleza, investem muito em propaganda, chamando a atenção para aquilo dali, e passando a ideia de que aquilo dali é o principal, é o foco de tudo. É por isso que o Brasil tem entrado no ranking de um dos países que mais consome, o país mais consumista nessa área da beleza. O Brasil está entre os países. Pois bem, mas então o que eu quero dizer? Esse mundo tem uma aparência. A questão financeira passa a ideia para nós de que se temos condições financeiras, temos dinheiro, então a questão de saúde está resolvida. A questão da minha alegria está resolvida, porque o dinheiro promove, traz alegria para a gente. Eu posso ter isso agora, eu posso me deslocar com facilidade, porque eu posso comprar um carro bom, e eu posso comer a coisa que eu bem quero, e assim por diante. Então o dinheiro passa a ser o direcionador da vida daquela pessoa. Então, de todas as maneiras, o mundo está passando a ideia de que o dinheiro, ele é muito importante para nós. E o dinheiro é uma bênção de Deus, sem dúvida, quando visto
como uma bênção de Deus. O dinheiro se torna uma maldição para nós quando não vista na perspectiva de Deus. Encontramos na Bíblia versículos onde aponta o dinheiro como uma coisa muito mal. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E muitas pessoas nessa cobiça se afogaram em ruína, a Bíblia diz. Demas era um homem que andou com Paulo, com Lucas, nas viagens missionárias, e ele amou o presente século e abandonou a obra. Então, o mundo passa essa aparência, o mundo tem uma face, o mundo tem uma hipocrisia, uma mentira. Então nós crescemos vendo, procedendo diante da mentira. Quando nós ouvimos o Evangelho, então nós ouvimos a verdade, e quando a verdade vem, ela vai abrir os nossos olhos, ela vai nos informar, vai nos reformar diante daquilo que outrora nós pensávamos que era daquele jeito. Então há uma grande mudança do nosso pensamento em relação à ótica que nós tínhamos anterior e agora, porque nós conhecemos a verdade. E a Bíblia diz que em João capítulo 8 que se nós conhecemos a verdade, o que a verdade vai fazer? Ela vai nos libertar, nos liberta daquilo que outrora nos prendia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o crente é aquele que experimentou da verdade. E interessante que quando é apresentado a verdade para nós, é apresentada a verdade para nós. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Cristo é a verdade. Em relação à salvação, Ele é a verdade, Ele é a salvação, Ele que nos salva. Então nós vamos encontrar outros meios, outras mentiras em relação à verdade. A verdade, por exemplo, pode ser, o pastor Valdemir ontem compartilhou conosco na sua exposição lá sobre seitas, e ele comentou que quando pastoreava a igreja em Horizonte, estava lá um dos frigoríficos dos irmãos, e um homem muito rico estava comprando lá, e naquele momento chegou uma senhora e pediu uma ajuda aos que estavam lá, e ele foi e disse: bota aí um frango para ela. E a mulher saiu muito alegre, e ele olhou para o pastor Valdemir e disse: você viu aí? E o que você acha disso daí? O pastor Valdemir disse: bem, certamente foi uma atitude muito boa sua, mas não influencia na sua salvação. A sua salvação é por meio de Jesus Cristo. O mundo tem uma perspectiva em relação à salvação. Eu tenho que fazer o que é bom, eu tenho que prestar ajuda, eu tenho que ajudar os necessitados. Isso não é errado, é louvável quando se feito de maneira correta. Cornélio era um homem que teve o reconhecimento de Deus por essas ajudas, as esmolas. No entanto, isso não tem nenhuma contribuição na salvação, porque a salvação é a morte de Cristo na cruz. Então essas mentiras nós engolimos outrora, nós pensávamos que era assim. Por muitos anos e muitos anos no meio católico, que hoje predomina ainda, mas antes da reforma, se pagava pela salvação. Se pagava um terreno, se dava alguma coisa pela a salvação sua, a salvação dos seus entes queridos que já haviam morrido, você pagava por aquilo ali. Então era uma mentira. Então há várias formas de mentira. Mas sabe, o versículo 24 do capítulo 4 diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Então a salvação é da verdade. Nós saímos do mundo de mentira para a verdade. Nós servimos a mentira, que era o mundo, e hoje, através de Cristo, nós servimos a verdade, que é Jesus Cristo, que é Deus. Ele é a verdade e a vida. Então é algo interessante. Aí chegamos no versículo 24. Então por isso, agora você entende. Por isso, por termos sido colocados no contexto da verdade,
por ter sido chamado pela verdade, e hoje por servirmos a verdade e por termos saído da mentira, nós somos chamados a deixar a mentira. Por isso, deixando a mentira. Que bom, Abraão, obrigado. Por isso, deixando a mentira. Então, o por isso está ligando justamente o que é falado no versículo 24, é que nós somos chamados para a verdade. A roupagem nossa hoje é a roupagem da verdade. Por isso, deixando a mentira. Essa outra palavra aí, deixando a mentira, eu tive um pouco de dificuldade de tentar entender deixando a mentira. Quando você faz uma exegese de um versículo, aí você mergulha em área que é um pouco complicado para você compreender o que está ali. Eu achei interessante que foi nos ensinado o seguinte: nós moramos em relação à cultura bíblica há uns 2000 anos na frente, e num continente bem diferente onde foi escrita. Então, quando as verdades chegou para nós, chegou na nossa cultura, na nossa língua, nos nossos verbéticos que nós temos hoje. E graças a Deus, ela é suficiente, eficiente, a palavra de Deus. Deus resguardou a sua palavra, está completa, e podemos chegar à compreensão de que somos pecadores, precisamos de Cristo, e como viver para a honra e glória dele, nós encontramos nesse livro, nessa tradução aqui. Mas quando a gente mergulha nos estudos, nós vamos ver algumas coisas que não está a olho claro para nós. Esse verbo aí, deixando a mentira, no nosso português nós vamos ter um gerúndio, uma ação contínua, ou seja, todo dia, então tem algo que eu vou descobrindo que eu devo me abster em relação à mentira. Eu vou descobrindo, e isso é uma verdade. Nós vamos descobrir certas coisas que nós vamos ver, rapaz, isso daqui está errado, eu vou ter que me abster daqui dali. Por isso a expressão deixando a mentira, é um verbo que está na voz ativa e é um gerúndio, é uma ação contínua. No entanto, no grego existe uma outra classificação do verbo. O auristo é classificado auristo primeiro, auristo segundo, e ele está no auristo segundo, que é interessante porque o auristo é o seguinte: refere-se ao tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. Aí você vai ter que interpretar onde ele está. Mas quando se refere especificamente ao auristo segundo, está dizendo que está no tempo X. Aí nós vamos ver que aqui é um particípio, e o particípio faz uma oposição ao nosso gerúndio, uma ação contínua para uma ação completada. No nosso português é uma ação completada. Não é interessante? Então você diz, bem, mas aqui é um gerúndio, é uma ação continuada, e o particípio refere-se a uma ação já completada. Então seria mais ou menos assim: por isso, deixado a mentira, fale cada uma verdade com o seu próximo. O particípio seria assim. Mas isso é o nosso particípio. Mas quando é passado para nós, é o particípio, mas o particípio tem algo mais interessante ainda no grego. Significa, por isso, tendo deixado a mentira, é como se tivesse, você estava ali, agora estando aqui, estando desse lado de cá, esse é o procedimento. Você estava lá, agora estando aqui, proceda assim. Estando aqui agora, proceda dessa maneira. Por isso, porque você vai até entender na própria leitura. Quando você lê no versículo 24, diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Então o novo homem foi criado segundo Deus. Nós somos agora uma nova criatura, uma criatura nova, uma nova pessoa, criado segundo a pessoa de Deus, através de Cristo. E essa nova pessoa também, ela foi colocada no contexto diferente. Ela não está mais obrigada àquilo anteriormente. Por isso que
Por isso, deixando a mentira. Por isso, uma vez que você sair daquele contexto de aparência, de mentira, tudo, agora fale a verdade com o seu próximo. Que quando nós traduzimos e que vimos aqui no gerúndio, também tem a mesma ideia também. A cada dia nós vamos ver a necessidade de mudança, mas a mentira é algo que nós abandonamos quando conhecemos a verdade. E se nós procedemos ainda com a mentira, é algo que não pertence a nós. Estamos fazendo uso daquilo que outrora pertencia, mas hoje não, porque a velha natureza foi humilhada por Cristo. Por isso, deixando a mentira, fale. E deixando significa tendo colocado de lado, atirar de você, uma vez que foi removido de você, fale cada uma a verdade com o seu próximo. Uma outra pergunta interessante para a gente unir aqui é: o que significa mentira? É tão fácil, talvez a resposta que você tenha aí. Então, mentira é se omitir da verdade. O que é mentira? O oposto da verdade. Então, isso é mentira. Pronto, já estaremos satisfeitos com essa resposta. Então, eu perguntaria: o que é mentira, Samuel? Aí o que é que Samuel dizia? Mentira é o oposto da verdade. Então, é fácil a gente saber o que é mentira. No entanto, a mentira ela vai mais longe ainda aqui. A mentira. E vamos ver aqui que mentira envolve rejeição à verdade. E vamos partir logo do primeiro princípio quanto à questão da mentira. Existe aquela mentira seca, existe aquela mentira molhada, existe aquela mentira mais cheinha, que não pensamos que é mentira. Então vamos ver aí. Primeiramente, não existe meia mentira. Alguém disse: não, uma meia mentira. Não, uma mentira é uma mentira. Não existe meia. 99,9% você tirou apenas alguma coisinha da verdade, passou a ser uma mentira total. Então, mentira é uma mentira. Mas vamos ver aqui algumas formas de mentira. A primeira mentira podemos dizer, nós éramos mentirosos. A primeira mentira é concordar com o mundo. A primeira mentira é eu concordar com o mundo diante da verdade. Então, eu tenho a verdade, mas eu concordo com o mundo. Eu não digo que concordo com o mundo, mas eu ajo de acordo com o mundo. Então, eu estou procedendo de maneira mentirosa diante desse daí. Quando o evangelho é apresentado para você, aí o que está sendo apresentado para você é a verdade. Quando alguém está dizendo: olha, você é uma pessoa pecadora, e por ser uma pecadora, você precisa da verdade, que é Jesus Cristo. Você precisa confessar o nome de Cristo para poder ter a vida eterna. Aí você vai tomar uma decisão de apoiar a verdade ou continuar com a mentira. O que seria mentira? É correto isso aí, mas vou dar um tempo ainda, vou pensar, tal. Então, você está concordando ainda com o estado de mentira em que vive. Você entendeu que, como é bem abrangente a questão da mentira, rejeitar a verdade de Deus através do Evangelho, rejeitar Jesus Cristo, é rejeitar a verdade e apoiar e continuar na mentira, no estado em que vive. No livro de João, capítulo 3, versículo 36, diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A rebeldia aí está em rejeitar o Filho, em rejeitar a verdade, porque ele diz: eu sou a verdade. Então é uma mentira que nós estamos praticando ao rejeitar Cristo, a verdade. E isso todos nós agimos um dia. Muito bem, então isso é uma maneira bem alta, molhada, de falarmos da mentira. Então, qual seria uma outra forma também de mentira? Aí nós vamos sair do lado do mundo, vamos entrar para o lado
dentro da igreja. E eu quero fazer a pergunta aqui. No versículo 25, a última parte do versículo diz assim: somos membros uns dos outros. Nesse versículo aqui, nós não devemos proceder mentirosamente contra quem? Leia aí. Nos seus olhos e responda. Nesse versículo, nós não devemos proceder com mentira contra quem? Certo, contra o próximo. Mas a pergunta seria: quem é o próximo seu aí? O versículo diz: quem é o seu próximo aí? Oi? Os irmãos em Cristo. Especificamente, ele está abordando aqui a mentira contra os irmãos em Cristo, porque ele expressa a expressão: porque somos membros uns dos outros. Está se referindo na igreja. Então, é especificamente aqui para a igreja. Eu estou falando isso para dizer o seguinte: e quando ele se refere a mentira aqui, nós devemos ser verdadeiros para todos. Já é comum isso daí, principalmente para os incrédulos, porque é através da verdade, do procedimento verdadeiro, que eles vão ver que nós servimos a verdade que nós conhecemos. Mas aqui ele está falando diretamente para a verdade dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, boa observação aí, vocês responderam bem. Pois bem, continuando ainda no que é mentira. Geralmente eu coloco os nomes grego das palavras, que ajuda a gente ter uma compreensão. Quando eu fui ao médico em relação ao problema pulmonar, ele disse que eu estava com um pseudopulmão, um pseudotumor. Um pseudotumor. E eu: o que seria um pseudotumor? Aí eu fui ver no dicionário. Então, a pseudo, lá no próprio dicionário, diz que é uma coisa que parece, mas não é. Pseudo. Mas a palavra pseudo é a palavra grega para mentira. Então, pseudo é mentira. Literalmente, pseudos significa mentira. Então, quando você usa um pseudo cristão, um falso cristão. Um pseudo tal, tal falso, tal que é mentira. Então, mentira pode ser um sinônimo da mentira: falsidade, ser falso. E há várias outras palavras que traz esse nome. Por exemplo, falsidade consciente é uma mentira, seja ela consciente intencionalmente, é uma mentira. Aquilo que parece ser, que você dá aparência de ser e não é uma mentira. Traduzindo, seria hipocrisia. A nossa palavra ator. Você quer quer ofender um judeu nos dias de Cristo, chamasse ele de um ator. Estava chamando ele de um mentiroso, de um hipócrita. De um hipócrita. Jesus Cristo chamou os fariseus de atores. Ele sabia fazer a sua cenação muito bem, daquilo que ele queria aparentar para as pessoas, mas lá no coração Jesus disse: não é. E olha como Jesus chamou eles: vocês são como sepulcros caiados. Por fora tem uma aparência de limpeza, passa o cal, coloca hoje a lajota, mas o que tem lá dentro são ossos, são coisas potritas que estão lá dentro. Então, Jesus chamou eles de hipócrita, de atores, pseudos, falsos. Então, mentirosos. Então, a palavra mentira tem isso aí, é o sentido, tudo aquilo que não é e que parece ser. É uma mentira. E sabe como foi que era tratada a mentira? Inclusive, algumas vezes, não mentais uns aos outros, e nem useis de falsidade uns com os outros. Faz até diferença para falar do procedimento pseudo. Então, mentir, fazer uso da aparência para chamar atenção, para levar alguém a ter uma perspectiva. Levítico capítulo 19, nós encontramos aí onde é tratada a questão da mentira. E olha aí como é que Deus fala quanto a isto. Aliás, se você tem uma Bíblia ou se você tem uma chave bíblica exaustiva, na chave bíblica exaustiva você vai encontrar
tantas referências à palavra mentira, tantas referências à palavra falsidade e tantas referências à palavra hipocrisia. São muitas referências. Significa que o povo de Deus foi muito exortado e agiu muito desta maneira, por toda a história. Muito bem, Levítico 19, versículo 11. Veja só o que diz: não furtareis. Furtar é tirar, pegar aquilo que não é seu, na ausência de alguém, tirar, sem alguém estar vendo. Nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurará falso pelo seu nome. E aí vai. Então vai dando várias ordens de maneira negativas aqui, mas você viu o que ele diz? Não, ou nem mentireis, ou não, nem usareis de falsidade com o seu próximo. Era uma ordem, era um mandamento de Deus: não mentir, não usar de falsidade. Então é algo que Deus ele abomina isso daí. Agora, nós poderíamos fazer uma pergunta: por que nós não devemos mentir? Aí uma resposta bem clara seria: porque nós servimos um Deus que não pode mentir. Em Tito capítulo 1, versículo 2, falando de Deus e falando da salvação, ele diz: o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, falando da salvação, e para nos dar confiança de que Deus realmente nos salvou, ele diz: o Deus que não pode mentir. Deus é o Deus da verdade. Por isso que quando ele enviou Cristo, Cristo era a verdade. Agora, nós podemos ver alguns exemplos na Bíblia onde a mentira foi colocada e o mal que ela causou. O mal que ela causou. Eu não vou nem mencionar em detalhe Gênesis capítulo 3, mas em Gênesis capítulo 3, a queda da humanidade veio através da mentira. Satanás, ele mentiu para Eva, ele despertou o inato em Eva através da mentira. E esse tem sido a sua astúcia de atrair as pessoas, tem sido essa maneira, essa estratégia que ele tem usado para derrubar muitos crentes da sua postura espiritual, tem sido a mentira. Ele leva uma aparência da verdade para que você dê crédito àquela mentira que ele está levando. E Satanás, ele é muito estrategista, porque ele é o gerador da mentira. Em João capítulo 8, versículo 44, diz que Satanás, ele é o pai, ele é o gerador da mentira. Pertence a ele. Ele quando fala de pai da mentira, e vocês são filhos dele, falando para eles, porque ele é o pai da mentira. Então ele sabe como formar inteligentemente uma mentira, ao ponto de as falsas seitas. Quem está por trás das seitas falsas, do pseudo-evangelho hoje pregado, o evangelho da prosperidade, que muitas pessoas têm aderido, o evangelho da cura, que as pessoas têm corrido para cima, o evangelho da libertinagem, o evangelho liberal, as pessoas têm corrido para cima. Quem está por trás de tudo isso daí? Em Gálatas capítulo 1, falando do evangelho, a circuncisão que era colocado juntamente com a salvação, o apóstolo Paulo chama de um desconhecido evangelho, um outro evangelho, além do que Paulo havia pregado. Diz, há um outro evangelho. Então quem está por trás do outro evangelho é Satanás, e muitas pessoas têm corrido para cima do evangelho liberal, o evangelho que promete coisas que a Bíblia não fala. É isso. As pessoas se acostumaram porque nasceram com a mentira e gostam da mentira. Quando a verdade chega, nós desprezamos a verdade, ficamos do lado da mentira. Satanás usou essa estratégia e continua ainda utilizando a mentira. Pois bem, então,
alguns exemplos na Bíblia de mentira. No livro de 1 Reis, capítulo 13, se você quer acompanhar, mas o versículo 7, 10, 18, 25 e 24 são os versículos especificamente que eu marquei lá. Mas o que aconteceu foi que o rei Jeroboão, ele estava no altar, e quando ele estava lá, Deus enviou uma mensagem para ele através de um profeta, que não é dito o nome dele lá. E a profecia é contra o altar. E na oportunidade ele menciona um outro rei chamado Josias, até o nome é dito, que um dia ele viria e ia fazer uma mudança, uma renovação, como aconteceu. Enquanto ele proferia as palavras do altar, Jeroboão, ele se irritou, e ele disse para o profeta, para os guardas, disse: prenda ele. E quando ele disse prenda ele, a sua mão ficou pedrada, né? Ficou dura, então ele não conseguiu mexer. Deus, ele puniu, porque era uma mensagem de Deus, era um servo de Deus que estava lá. Então ele clama para que o homem ore a Deus e o braço volte ao normal, e foi o que aconteceu, voltou ao normal. Então o rei convida ele para, ele vem de viagem, convida ele para ir aos seus recintos, para o alimentar, e ele vai, diz: não posso, Deus disse que eu não deveria ir para outro caminho, quando eu voltar para outro caminho, não deveria comer nada na casa de ninguém, e diz várias coisas. Aí o rei: tudo bem, então ele vai embora. Alguém estava lá, ouviu o que aconteceu e falou para um outro homem que se dizia profeta. E quando ele ouve tudo, ele vai atrás do homem, e chegou lá e que vê o homem e disse: eu também sou profeta como tu, e Deus me disse que tu deve comer lá na minha casa. Depois que o profeta diz: olha, eu não devo ir na casa de ninguém, não devo comer, não devo parar, não devo... E ele disse: não, mas Deus falou comigo, e você deve ir lá em casa e comer. E foi isso que ele disse. Aí o profeta disse: então vamos lá. E comeu, e se alimentou bem, agora vou seguir viagem. E lá no versículo de número, se eu não me engano, 25 e 24, Deus, ele manda um leão que devora aquele homem e que mata. A mentira leva as pessoas à morte. Quantas pessoas não têm morrido por conta de seguir a mentira? Palavras mentirosas. Aquele homem se dizia de Deus, se dizia profeta do Senhor, Deus falou comigo. Mas o que eu quero tirar é isso daqui: a verdade, ela não tem dois lados, a verdade só tem um lado, é a verdade. A mentira nós podemos criar várias formas, mas a verdade, ela é seca e limpa, é isto. E Deus havia dito para o profeta o seguinte: você vai lá, diga o meu recado para o Jeroboão, e volte, vá por esse caminho e volte por esse. Pronto, era só isso. Mas aquele profeta diz: não, mas o Senhor falou comigo isto e agora desse jeito. Ele não deveria ter acreditado. Não, Deus me falou, e se ele quisesse mudar, ele novamente aparecia e dizia para mim: então eu vou seguir meu caminho. Não, ele foi nas palavras do falso profeta. Nós temos uma verdade. Você sabia que o falso evangelho tem vindo a verdade, vem justamente pelo raciocínio lógico. Você vai encontrar hoje vários ensinamentos que ele parte do raciocínio lógico. Nós raciocinamos logicamente e colocamos o raciocínio lógico em cima da verdade já decretada. É por isso que muitas pessoas têm seguido a mentira. Próprios irmãos de igrejas conceituadas, muitos deles têm buscado outro evangelho por causa do raciocínio lógico. Há muitas divisões, até mesmo dentro das igrejas, por causa do raciocínio lógico. Pensam logicamente em relação à palavra. A gente fica muito alegre quando alguém vem com o preparo de ensinar a Bíblia de maneira gramaticalmente, de ensinar para a gente a questão da literalmente, para a gente aprender.
porque hoje existe muito os raciocínios lógicos dos textos, e nós viajamos nesses raciocínios lógicos e acabamos abandonando a verdade e crendo numa forma parecida com a verdade de mentira. Mas nós somos chamados a deixar a mentira e falar a verdade com o seu próximo. E a pergunta é: e o que é verdade? Alateia, algo que não tem mistura, conteúdo limpo, total. A verdade não tem mistura, ela é limpa. A palavra de Deus, se a salvação é em Cristo, não existe nenhum outro componente a ser agregado a Cristo. Eu tenho que crer em Cristo, mas se porventura você não perseverar em seguir Cristo, a salvação está perdida. Não existe o meu eu junto à salvação, é o sangue de Cristo. Quem expia é o sangue de Cristo. E quando ele expia, não existe algo que pode ser superior para sujar mais, não. Ele limpou totalmente. Posicionamento está limpo. Então, a verdade, ela só tem um lado. E pronto. Ela é a verdade. Ela é 100%, não 99,9% ou 101%. Ela é 100%. Então, deixando a mentira, fale cada uma a verdade com o seu próximo. E já vimos o que era o próximo. Agora, para concluir, por que devemos proceder com a verdade? Por que devemos deixar a mentira? Por que devemos falar a verdade com o próximo? E a resposta seria: o versículo 25 está aí a resposta. Porque somos membros uns dos outros. Você já pensou? Acontece. Já pensou se o meu cérebro mandasse a mensagem falsa para essa perna aqui? Então eu vou caminhando para cá, então essa perna quer caminhar para lá. O que é que aconteceria? Você caía. Porque quem manda a mensagem para os meus passos, quando eu vou caminhando direito, é o cérebro aqui, não é as pernas propriamente dita. Então qualquer probleminha aqui vai afetar lá. Se o cérebro mandasse a mensagem errada para uma dessas pernas, quando eu ia dando os meus passos, o que aconteceria é que eu iria cair. Pois bem, mas algumas vezes o cérebro omite de mandar certas mensagens para o corpo. Por exemplo, existe uma doença, que eu não sei como é o nome, mas eu sei que é uma doença, onde as pessoas não sentem dor, se cortam e não sentem dor. É uma doença, não é a diabetes, mas existe uma doença. Hanseníase, olha aí, então existe. Isso é muito mal, porque a dor é um grande sinal e um bom sinal, né, para nós, que quando você pisa no espinho e que doeu, que aviso foi? Tem uma coisa entrando no seu corpo que não deve ficar. Ele está dizendo que cuidado, tire. Foi um sinal. Mas se você não sente dor, você pisou em cima do espinho, o espinho vai entrar no seu corpo e você vai ter uma infecção, porque você não sentiu o sinal, a dor. Então, os membros funcionando bem, todos agindo de conformidade com o que é correto, o corpo vai desenvolver o papel correto. Então, quando nós lemos: por isso, deixando a mentira, fala a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira, a falta da verdade, ela vai justamente prejudicar o andamento do corpo, que é a igreja. Quando há mentira, quando nós mentimos, prejudica o desenvolvimento do corpo. Nós precisamos agir verdadeiramente. Nós precisamos agir verdadeiramente dentro da igreja. 3 versículos para a gente meditar quanto à mentira. Eu queria que os irmãos lessem esse daqui. Provérbios 6:17. Irmão Adelfonso poderia ler. Provérbios 12:22. Messê poderia ler. Jorge poderia ler Provérbios 21:6. 21:6. E o irmão Ari poderia ler Jeremias 9:4 e 9. Só para a gente ver aqui a questão da mentira. Primeiramente, Provérbios 6:17,
nós temos aqui aonde Deus diz que Ele abomina, detesta. Irmão Ildefonso. Antes são coisas, você vai ver que são as coisas que Deus aborrece. Línguas mentirosas. Línguas mentirosas. Provérbios 12, 22. Lábios mentirosos são abominável ao Senhor. 21 e 6. Muito bem. Trabalhar, tentar juntar bens, usando os lábios, faltando a verdade, nós temos consequências aí. Então, inclusive nós vivemos num contexto comercial, aonde a mentira é o alvo do lucro. A mentira é o alvo do lucro. E eu disse Jeremias 9, capítulo 4 e 9. E o 9? Jeremias 9, aí você leu o versículo 4, agora o versículo 9. Muito bem. Isaías capítulo 59 é dito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém comparece ao juízo pela verdade. Confia e nulam e andam falando mentiras. Concebe o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de aspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sairá uma víbora. Está falando justamente do andar mentiroso. Pois bem, poderia concluir fazendo as seguintes perguntas. Há várias maneiras de nós procedermos mentirosamente, falsamente. Hoje é comum um crente mentir e pensar que está falando que é normal. Um crente que trabalha na área comercial, é fácil. Eu lembro em Canindé de um homem que disse: olha, eu vendo, eu tenho que me negar de dizer o preço para que eu possa vender. Uma meia mentirazinha não vai ofender a Deus. Há muitos que acham normal, ele compreendeu isso, mas há muitos que pensam que é normal você fazer isso daí, porque viemos do contexto do mundo que fala normal, que era normal é mentira. Nós somos chamados a proceder com a verdade. Nós somos chamados a andar verdadeiramente. No momento que você recebeu a Cristo, você concordou com a verdade. No momento que você rejeita Cristo, você está concordando com a mentira. No momento que você faz o seu próprio método de ir ao céu, você está ajuntando um bocado de itens de mentira para formar seu método de salvação. No momento que você aceita o método de Deus, você está concordando com a verdade. Deus nos chama a andar na verdade. Deus nos chama a falar a verdade uns com os outros. Deus nos chama a abandonar a mentira, que uma vez foi humilhada, a proceder verdadeiramente. Ananias e Safira se omitiram de falar a verdade, e naquele mesmo dia todos dois foram mortos, porque mentiram.
Deus não continua, é um princípio que tem, mas Deus não anda tirando a vida das pessoas que mentem. Mas as consequências por conta da mentira é comum, nós vemos na nossa vida, na vida de todos nós, é comum. A Bíblia nos chama a falar a verdade, porque nós servimos um Deus que é verdadeiro e que não pode mentir. Sua vida tem caracterizado pela verdade? Para começar, você já tem Cristo como seu Salvador, como a verdade na sua vida? Querido Deus Pai, é sua palavra, nós agradecemos por ela. Abençoa ela em entendimento dos nossos corações, no nome de Cristo, amém.